Fala aí, time! Espero que estejam todos bem. Estou novamente aqui com o modelo do Centro de Treinamento Upgrade, professor Alisson Ramalho, que vai ajudar aqui com algumas demonstrações. E o que eu quero mostrar aqui hoje, ou melhor, o que nós queremos mostrar aqui hoje é o seguinte, que algumas intervenções rápidas podem ajudar você a melhorar a eficiência dos seus movimentos na prática do seu esporte, ou mesmo no seu treino, tá? Antes de fazer o seu treinamento de força, por exemplo, você pode fazer alguns exercícios que vão melhorar os seus padrões de movimento e deixar você mais distante do acometimento de lesões, de inflamações, aquelas dores desagradáveis, dores articulares, que a longo prazo pode se tornar algo até mesmo crônico, tá? Hoje nós falaremos especificamente de ombro, tá? Porque o Alisson, ele tem uma restrição, ele tem uma assimetria de mobilidade entre o ombro direito e o ombro esquerdo, tem um déficit de rotação externa no ombro, e vamos imaginar que o Alisson é corredor, então isso não interfere tanto no esporte dele, mas não é uma coisa legal. Ele cuida, ele observa, porque ele também faz o treinamento de força, mas se ele fosse, por exemplo, um jogador de vôlei, fosse um praticante de artes marciais, jogador de basquete, de tênis, que o ombro, a articulação do ombro é muito exigida, seria algo mais importante que deveria ter uma atenção maior em cima disso, ok? Já falei demais, vamos mostrar aqui. Então, nós vamos usar como referência para vocês terem um ponto de saída para entender melhor aqui o que está acontecendo. Ele vai mostrar a rotação externa encostado na parede, pode encostar o corpo. Então ele encostou os cotovelos aqui na parede, os braços também, deixou os cotovelos em um ângulo de 90 graus. Agora ele vai fazer a rotação externa, tentando tocar as duas mãos lá na parede. Aí vocês percebem que a mão direita dele toca a parede, e olha a distância que tem aqui entre a mão esquerda e a parede. Faltou um objeto aqui. Na verdade eu não tinha pensado nisso, eu ia usar só o visual mesmo, mas aqui nós vamos fazer um negócio mais chique aqui. Nós vamos medir a distância entre a parede e o dorso da mão. Ele está a uma distância de 12 centímetros. 12 centímetros. Vou colocar em algum lugar na tela aqui esses 12 centímetros para virar referência. Vamos fazer um outro. Vira de costas para a câmera. Coloca os dedões na palma das mãos e fecha os dedos. Vai com a mão direita por cima e a mão esquerda por baixo e tenta chegar o mais próximo possível. Ó, com o braço direito por cima, ele chegou a uma distância de 6 centímetros. Vamos lá, do outro lado. Com a mão esquerda por cima, a distância entre as duas mãos ficou em 14 centímetros. Certo? Então temos alguns parâmetros aí. Agora nós vamos fazer alguns exercícios que você pode fazer na sua casa também, e depois nós vamos medir novamente para ver se melhorou alguma coisa, alguns centímetros nessa mobilidade do ombro esquerdo dele. Perfeito? Vamos lá, vamos para a prática. Bom, vamos lá. Antes de trabalharmos a mobilização da articulação, alongamento dos músculos, eu gosto muito de liberar, né, ou melhor, aqui no caso dele, né, ele vai mostrar a autoliberação miofascial usando uma bolinha de liberação. No caso de vocês, pode ser uma bolinha de tênis, é fácil de encontrar, ok? Se não, procura na internet essas bolinhas de autoliberação, hoje você encontra facilmente para adquirir. Então nós vamos fazer a liberação da musculatura peitoral e também da musculatura grande dorsal. Beleza? Então agora ele vai mostrar como isso é feito. Mostra só onde a bolinha vai aqui no peito, nessa região aqui, porque ele vai ficar de frente para a parede. Vem um pouquinho mais para trás, acho que deve estar te cortando. Mostra desse lado aqui, isso. Aqui ele apoiou a bolinha, abriu o braço, tocou a parede, vira o rosto de lado, né, para ganhar espaço. E aí vai deslizando de um lado para o outro. E aí vocês podem ficar aí 1 minuto, 1 minuto e meio fazendo a liberação, e não só nesse sentido, pode também fazer um pouquinho de baixo para cima, pode fazer um pouquinho de movimento circular. E detalhe importante,
homens, dá para fazer a liberação aqui mais próximo da origem do músculo, né, perto do ombro, mas também dá para fazer mais no ventre do músculo aqui, no peito mesmo. Para mulheres, por causa dos seios, fica um pouco mais complicado, mas a liberação, o ponto principal é aqui na origem. Grande dorsal, vem um pouquinho mais para cá, pode ser que esteja te cortando. Então aqui, ele pode levantar o braço, agora vira de lado para a parede. E aí você vai fazer um movimento de um lado para o outro e de baixo para cima. Vira um pouquinho mais de lado, tá pegando, não, para lá. Isso. E aqui também pode ficar 1 minuto, 1 minuto e meio mais ou menos. Tá dolorido aí? Então essa musculatura tensionada, ela vai rodando o ombro para frente, vai fazendo a rotação interna dos ombros. E no caso dele aqui, a rotação externa é o problema. Então, se a rotação interna fica enfatizada pela tensão das fáscias dos músculos, esse tipo de liberação já vai dar uma liberada, vai melhorar o deslizamento, vai liberar um pouco a articulação e depois nós vamos trabalhar na mobilização. Agora, começaremos a mobilizar a articulação e alongar os músculos de forma dinâmica. Utilizaremos a parede novamente. Agora o Alisson vai apoiar as mãos na parede, um pouco mais acima da linha dos ombros. Faz assim, ó, deixa as pontas dos dedos alinhadas com as suas sobrancelhas. Vamos usar essa referência. E aí é lógico, ele vai testar. Se ele fizer o movimento aqui e sentir que está muito longe da amplitude dele, ele coloca as mãos mais para cima. Nós vamos mostrar aqui. Aqui o Alisson faz a projeção do quadril para trás, flexiona os joelhos. Alonga, estende a coluna torácica e aqui ele está fazendo a flexão simultânea dos dois ombros. Volta, de novo, está chegando na amplitude, né? Ótimo. Se tivesse fácil para ele, era só colocar as mãos mais para cima, aumentando a amplitude do movimento. E aqui pode ser feito de 12 a 15 movimentos, tá? E não necessariamente uma vez só. Todos os exercícios que estamos fazendo aqui pode ser feito 2 ou 3 séries, tá? De acordo com o tempo que eu mencionei, como o tempo das liberações, o número de repetições que eu estou falando aqui de 12 a 15, e aí pode ser feito de 2 a 3 séries. E aí, como ele tem mais dificuldade com o ombro esquerdo, e a gente tem uma assimetria, fez com os dois braços, na sequência ele coloca o braço direito para trás e a mão esquerda na mesma posição, e agora ele faz a mesma quantidade de repetições somente com o braço que tem menos mobilidade. E aí a execução é a mesma, a diferença é que ele vai colocar a mão direita para trás aqui na lombar. Perfeito? O próximo exercício vai ser a rotação externa simultânea dos dois ombros, mantendo as escápulas lá embaixo, tá? Então, os ombros não sobem na direção das orelhas. Se isso acontecer, já é uma compensação, aí a gente precisa parar o movimento diminuindo a amplitude. Vamos lá, Alisson, faz a rotação. Isso. Aqui ele faz a rotação sem projetar o quadril para frente, o que também é uma compensação. Ele vai até onde ele consegue fazer o movimento, porém sem elevar os ombros, deixando as escápulas soltas ou compensando com a lombar. Sente alongar aqui a musculatura peitoral, vai mobilizando as articulações dos ombros e voltando. Aqui também pode ser feito de 12 a 15 movimentos, perfeito? 2 a 3 rodadas. E o próximo exercício vai ser a rotação externa aqui na frente, unilateral. Então, olha, tem um jeito chique de começar o exercício, hein? Ele vai começar com o braço esquerdo. Aqui ele está numa posição de 90 graus aqui, entre o antebraço e o braço. O bastão é apoiado na parte lateral do braço que vai ser mobilizado e a mão pega aqui na lateral do bastão. A mão contralateral pega no bastão aqui por baixo e aí ele vai fazer essa alavanca, vai puxar o bastão por baixo e fazer a rotação externa daquele ombro que está posicionado ali à frente, segurando o bastão. Mesma coisa
12 a 15 movimentos, só que dessa vez 12 a 15 movimentos para o lado direito, que é o lado melhor dele, e o lado mais restrito, ele pode fazer, por exemplo, 20 a 24 repetições, tá? Fazer um pouco mais para poder ir reduzindo essa assimetria, né? Que o lado esquerdo dele é o mais comprometido. Pessoal, olha só, nós não fizemos as 2 ou 3 rodadas, ele só fez a hora que nós encerramos a filmagem de cada exercício, ele fez um pouquinho mais de repetições ali, mas não fez as 2, 3 séries que nós estamos recomendando aqui. Foi uma abordagem super rápida, tá? Agora vamos ver se teve alguma diferença, tá? Vamos lá. Encostou. Ah lá. Eu acho que deu, né? Foi para 6 centímetros aqui. Se eu não me engano, era quanto? 12. 12 centímetros. Melhorou 50%, né? 50%. Melhorou 50% e assim, não fez as 3 séries. Vamos ver o das costas, se teve alguma diferença. Vai lá. Quatro centímetros. 12 centímetros. Não lembro quanto era. 14. 14? Melhorou também. Olha só, pessoal, algo interessante para falar aqui também. Como eu disse, o Alisson está sempre fazendo esse tipo de trabalho, toda vez que sobra um tempo, né? Que treina bastante a corrida, ele vem, ele faz esse trabalho de mobilidade no ombro. E por isso que, assim, com uma intervenção rápida também ele assimila melhor, né? Ele já sabe fazer os movimentos, enfim. Talvez você que não esteja fazendo nada precise de um pouco mais de persistência e consistência para conseguir ter algum ganho, né, expressivo dessa forma. E um detalhe importante que o Alisson falou aqui, olha só, eu falo do treinamento funcional, que o corpo funciona como um todo, é tudo integrado e não sei o quê. Falei uma coisa aqui interessante, que como ele é atleta de corrida, a ênfase maior está nos membros inferiores e está mesmo. Se ele fosse um atleta de vôlei ou outro esporte que exigisse mais do ombro, ele teria que dar uma atenção maior, porém, ele falou depois que eu cortei o vídeo, que ele é tímido, ele não fala na hora que a câmera tá ligada, que quando ele faz provas longas, o que você sente? A relação de cansaço da musculatura, ela interfere diretamente, que às vezes tem que relaxar o braço por conta desse movimento mecânico repetitivo por uma distância maior, tende a ser um pouco mais estressante a articulação do ombro. Eu não sei se o microfone que está aqui em mim pegou, mas ele falou que essa relação, a corrida, né, exige movimentos também, um pouco de movimento do tronco, dos braços, né, ninguém corre como robô. E esse fator aí dele ter essa restrição, dele ter essa tensão muscular, essa falta de mobilidade, quando ele faz provas ou treinos longos, ele sente o ombro esquerdo, que é o ombro que tem o ombro direito não, né? Não. Ele sente o ombro esquerdo e é corredor. Tá aí mais uma vez a comprovação de que o corpo funciona como um todo, independente do que você faz. E se não faz também, é pior ainda, se você não pratica um esporte, mas você no dia a dia você tem suas tarefas também, você se alimenta, você penteia o cabelo, você põe, tira a blusa, você pendura a roupa no varal, brinca com seu filho. Então é muito importante pensar nisso, tá? E dar importância para cada estrutura do seu corpo, dar importância para o seu corpo, para a sua saúde e se atentar a esses detalhes. Beleza? O vídeo ficou longo novamente, mas eu espero que tenha sido útil e vocês estejam gostando. Alisson, mais uma vez obrigado.